Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moreh Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o primeiro dia da semana e hoje faremos a leitura da primeira aliá da Parashá que estaremos estudando ao longo desta semana, que é a quinta porção das 54 porções que estudamos ao longo de todo o ano. Então, hoje, primeiro dia da semana, faremos a leitura da primeira aliá e a Parashá que estaremos estudando ao longo da semana é a Parashá Hayé Sara, a vida de Sara. Então, hoje, primeira aliá, ela está no capítulo 23 de Bereshit, Gênesis, capítulo 23, do verso 1 até o Passuque 16. E nós, para você que está conhecendo a comunidade pela primeira vez, que está se achegando, nós somos a comunidade Anusim Brasil Criciúma. Estamos aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. Somos uma comunidade de judeus e também de não judeus que queiram fazer sua conversão ou daqueles que reconhecem que tem uma alma judaica e que deseja voltar às práticas judaicas. Então, se você deseja voltar, que você tem este desejo no coração de fazer o seu retorno para o povo de Israel e para o Deus de Israel, fazer a sua techuvá, eu quero aqui dizer para você que todos nós estamos nesse processo, toda a comunidade Anusim Brasil, estamos fazendo esse processo de retorno e a techuvá é algo que dura toda a nossa vida. Nós só vamos deixar de fazer techuvá quando realmente morrer, né? Quando morremos, então paramos de fazer techuvá. Então nossa sinagoga está de portas abertas para ajudar você que queira fazer a sua techuvá ou a sua conversão ao judaísmo e seguir os caminhos da Torá. Então, se você tiver interesse, você poderá entrar em contato conosco através do WhatsApp. O contato é 48 999 23 13 58. Quero aqui então dar as boas-vindas a todos que estão conectados conosco, que se conectam conosco, né, diariamente e também nos serviços de Shabbat e nas festas. Que Hashem, nosso Deus, vos abençoe grandemente. Então, hoje, primeira aliá, hoje nós estamos no dia 8 do mês de novembro do ano de 2025 e estamos no dia 17 do mês de Resvan 5786. O mês de Resvan do calendário judaico é o segundo mês civil e o oitavo mês religioso. Então, hoje faremos hoje dia 9 de setembro e dia 18 de Resvan. Então, hoje faremos a leitura da primeira aliá Parashá Hayé Sara. Então, sejam todos bem-vindos. Pedimos a você que possa deixar o seu like, compartilhe o nosso canal. Então, leitura da primeira aliá, hoje, primeiro dia, 9 de novembro de 2025,
e 18 do mês de Resvan. Leitura 1 Aliá, capítulo 23, do verso 1 ao 16 da Parashá Hayê Sara, livro de Bereshit e Gênesis. Então, vamos à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E foi a vida de Sara 127 anos de vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arbá, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio a Abraham para lamuriar Sara e pranteá-la. E levantou-se Abraham de diante de sua morta, e falou aos filhos de Hete, dizendo: Peregrino e morador sou eu entre vós, dai-me posse de um terreno para sepultura entre vós, e enterrarei minha morta que está diante de mim. E responderam os filhos de Hete a Abraham, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe do Eterno és tu, entre nós, no melhor de nossas sepulturas, enterra tua morta. Nenhum de nós sua sepultura te negará para enterrar tua morta. E levantou-se Abraham e curvou-se ao povo da terra, aos filhos de Hete, e falou-lhes, dizendo: Se é de vossa vontade enterrar a minha morta, que está diante de mim, escutai-me e rogai por mim a Efron, filho de Sohar, que me dê a cova de Marpelá que possui, e está no fim do campo, pelo preço de seu valor dar-me-á, como posse de sepultura entre vós. E Efron estava entre os filhos de Hete. E respondeu Efron, o Riteu, a Abraham, na presença dos filhos de Hete, e de todos os que entraram pela porta de sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, escuta-me. O campo dou a ti, e a cova que está nele também aos olhos dos filhos do meu povo dei para ti. Enterra teu morto. E curvou-se Abraham diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: Oxalá tu me escutes, darei o dinheiro do campo, toma-o de mim, e enterrarei o meu morto ali. E respondeu Efron a Abraham, dizendo-lhe: Meu senhor, escuta-me, terra de 400 ciclos de prata entre mim e ti, o que significa? Enterra teu morto. E escutou Abraham a Efron, e pesou Abraham para Efron a prata que este mencionara na presença dos filhos de Hete, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre mercadores. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, vehayu lanu atah betorreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. Hoje, primeiro dia da semana, primeira aliá da Parashá que começamos a estudar essa semana, que é a Parashá Hayê Sara. E embora a Parashá significa a vida de Sara, ela não fala sobre a vida de Sara, mas fala da morte de Sara. Então, Sara viveu até 127 anos. Foram esses os anos de vida de Sara. E
morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. A Torá não fala o motivo, da morte de Sara. Fala apenas que Sara morreu. E Abraão tratou de sepultá-la o quanto antes. Então Abraão, vivendo na terra que ele era peregrino, em Het, onde habitavam os filhos de Het, Abraão então busca nessa terra, em Hebrom, ali um local para sepultar a sua esposa. Então Abraão, embora tenha sido oferecido a ele para que ele escolhesse o melhor da terra e ali sepultasse a sua morta, Abraão não aceitou esse local para sepultar sua esposa de graça. Assim como Abraão, nós já comentamos da situação que Abraão também teve, e ele também foi oferecido e ele fez questão de pagar. Mas o que nós podemos analisar aqui como ensinamento para nós nessa aliá é que Abraão, logo que Sara veio a falecer, Abraão corre para os preparativos de sepultamento, ou seja, Abraão, conhecedor da Torá, vai fazer um sepultamento da sua esposa dentro dos ensinamentos da Torá. Então, como a Torá ensina? Qual o ensinamento que a Torá nos traz em relação a sepultamento? Então, nós, assim como Abraão, temos conhecimento pela Torá e também pelo Tanar, pelo livro dos profetas, que a pessoa, quando ela morre, ela precisa ser sepultada, ou seja, voltar para o pó de onde veio. Então, dentro do que a Torá ensina, a pessoa tem que ser sepultada. Ela é sepultada, ela é colocada na terra. E ali, então, entra em processo de decomposição e ali, então, vira pó, E o que nós aprendemos dessa aliá de hoje, segundo nossos sábios trazem aqui um comentário, diz assim: o mandamento de enterrar um falecido, um morto, foi recomendado segundo o Talmud, por duas razões: por expiação e para que o corpo não seja desprezado. Então, segundo o Talmud, a pessoa tem que ser sepultado, para que não seja o corpo desprezado. E pois o corpo da pessoa constitui a morada da alma, ainda que provisória. Então, quando nós morremos, a nossa alma, que habitou neste corpo, ela sai e o corpo, então, desce para a sepultura.
Então, o que somos ensinados é sepultar. O judaísmo não permite que haja outro tipo de funeral, de cremação ou outro tipo de destruição do corpo. A única maneira que a Torá nos ensina é o sepultamento. Então, nós não fazemos e não permitimos, nenhuma pessoa dentro do judaísmo ou dentro da nossa comunidade que ela venha deixar escrito que ela queira ser cremada. Então isso não é uma atitude que embora já temos comentado, que a pessoa, quando ela morre, ela pode deixar alguns pedidos. Ela pode fazer alguns pedidos de forma como ela gostaria de ser sepultada. Tudo isso será aceito. E a família, os amigos vão procurar, sim, fazer segundo o seu pedido. Agora, ainda que a pessoa peça para ser cremada, esse pedido não será aceito. A comunidade, ninguém vai levar uma pessoa para um crematório. E por que isso não é permitido? Nossos sábios vão dizer que o corpo da pessoa constitui a morada da alma, ok? Então o corpo é uma casa. Então durante a nossa vida, habita dentro de nós a nossa alma, ainda, claro, como diz nossos sábios, ainda que provisória. Então, da mesma maneira que para uma pessoa é triste ver destruída a sua casa em que ele habitou, então uma pessoa que perde uma casa numa destruição, num vendaval, um incêndio, que Deus nos livre, Então, uma pessoa que vê a sua casa destruída numa enchente, como ultimamente tem acontecido no Brasil, a última que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Então, muitas pessoas viram literalmente a sua casa sendo destruída, levada pela força das águas. Então, quando a pessoa ela vê a sua casa sendo destruída, ou pela água, ou pelo fogo, ela vai sentir muito, ela vai chorar, ela vai lamentar, porque a casa onde ela se abrigou, ela está sendo destruída pelo fogo, pela água. Então, segundo nossos sábios, quando nós morremos, a nossa alma, ela não volta para Deus de forma imediata. Ela fica próxima a esse corpo que ela habitou, até que ela vá se elevar. Então, nesse tempo que a alma fica, ela está próxima ao corpo. Então, se permitir, se nós permitirmos que o nosso corpo seja destruído dessa forma, por meio do fogo, ou que é o que se faz hoje, a cremação, então é como se fosse desprezado, Então, da mesma maneira que para uma pessoa é triste ver destruída a casa em que habitou, assim o é para a alma ver desprezado e jogado
o lugar em que habitou neste mundo, sendo a alma coisa sagrada. O corpo que lhe habitou também tem uma certa santidade. Então, assim como a alma, o corpo também tem uma certa santidade. E aí nossos sábios vão comparar a Torá, né, o Sefer Torá, com a sua caixa, né, o case. O case, que é aquela caixa onde guarda a Torá. Então, tanto a Torá como a caixa onde a Torá está guardada é sagrada, é considerado uma santidade. Então, o ato de sepultar um corpo, conforme o ritual judaico, consiste também numa confirmação de nossa crença pela ressurreição dos mortos. Por isso, os antigos insistiam para serem sepultados ao lado de seus pais, conforme o patriarca Jacó a José, né? Conforme disse o patriarca Jacó a José e a seus filhos. Então, Abraão, quando Sara morreu, Abraão tratou de sepultar. Ele comprou uma sepultura, um campo, onde ele sepultou Sara. Então, o sepultamento faz parte da nossa fé, da nossa esperança, que é a ressurreição dos mortos. Então, o corpo volta do pó. Então, essa é a maneira correta, né, do sepultamento. Então, nós não temos por prática a cremação, e mesmo que a pessoa deixe escrito que ela quer ser cremada, a gente não vai atender este pedido. Atende-se todos os pedidos que uma pessoa antes de morrer ela faz. Agora, cremação não. Então, fica aí o ensinamento para nós, e é algo, claro, que nós devemos sempre estar pensando, porque o dia e a hora nenhum de nós sabemos. Tá bom? É isso, pessoal. Vamos seguir aqui com a leitura no decorrer dos dias da semana. Hoje ficamos por aqui. Aos aniversariantes, né? Hoje, dia 9 de novembro, a você que está completando mais um ano de vida, também desejamos a você votos de muitas felicidades, e que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Shalom a todos, um ótimo dia, uma ótima semana, um Shavuot Tov, fique com Deus, Shalom, Shalom.